muito orgulho e não tive medo de trabalhar, de estudar sábados e domingos para atingir os meus sonhos. E esse tipo de mensagem você leva na sua palestra? Na minha palestra eu levo essas mensagens exatamente para tocar o lado pessoal das pessoas e ao mesmo tempo que eu estou tocando o lado pessoal, eu estou tocando o profissional. Porque à medida que eu conto a minha história do lado pessoal, eu já estou falando de o que eu consegui atingir com os meus sonhos e com a minha coragem de realmente correr atrás dos meus sonhos. Sabe, eu acho fantástico isso, Claudemir, porque assim, uma coisa é a pessoa pegar e incentivar, falar assim, acredite que você vai conquistar. Exato. Outra coisa é se acredite como eu acreditei, Exato. que você vai alcançar as coisas como eu também conquistei, né? Quer dizer, em outras palavras, né? É mostrar que é possível. Eu tenho visto muitas pessoas realmente não acreditando em si próprias, né? Não acreditando no seu potencial, às vezes achando que aquele sonho é grande demais. Exato. De repente, né, você veio de Arapiraca, interior do Alagoas, e de Arapiraca você foi parar em Orlando, na Flórida, Estados Unidos, né, para atuar numa das maiores empresas multinacionais do mundo, chamada Disney, né? Exato. E que até que é uma empresa antiga, acho que já chega a ter... 1923. Olha, quase centenária já. Quase centenária, é uma empresa realmente que eu tive muito orgulho, tenho muito orgulho de ter sido parte dessa empresa. E hoje, ou seja, a gente continua sonhando. Hoje o meu grande sonho é a minha empresa e por acaso o nome da minha empresa é Seeds of Dreams, lá nos Estados Unidos, que significa sementes de sonhos. Então eu te diria, numa analogia, numa metáfora, que as minhas palestras é uma forma de jogar sementes e as pessoas que estiverem preparadas recebem essas sementes e passam adiante. E algumas vezes as pessoas não estão preparadas para receber aquela semente, que é normal. Mas a ideia é essa. Então, e aí que você começa a pensar até nessa questão do plantio da semente e tal, etc., vem algumas imagens na minha mente, né? Que justamente dessa, de preparar o terreno, você tem que arar o terreno, né? Você tem que ter aquele terreno, você tem que eventualmente estar verificando as condições do solo, você tem que adubar, você tem que deixar ele preparado e aí sim entra a semente. Então não adianta só a semente, não é isso, Claudemir? Não, tem que ter toda uma preparação. Aliás, existe uma frase muito famosa que fala que, né, sorte é o encontro, né, de preparação com a oportunidade. Então a sorte não bate na tua porta simplesmente por bater. Ela bate quando já sabe que você está preparado para aquela oportunidade. Então sorte é o que eu falo para as pessoas, é muito trabalho. Mas você tocou num assunto super importante que é essa área de você primeiro preparar o terreno. É muito importante. Então, agora você comentou uma coisa que eu lembrei, uma frase que um chefe meu falou para mim, há 15, 16 anos atrás, né? Eu estava num momento de início de carreira, ambição a mil, né? E ele pegou e falou o seguinte, falou, olha, oportunidade é igual a um trem. Você tem que estar no lugar certo, na hora certa e pronto para embarcar. Senão você perde. Né? Você tem que estar com a passagem na mão, você tem que estar com a mala feita, você tem que estar de pé lá na estação. Quer dizer, esse é o preparar o solo. Né? As pessoas às vezes reclamam que a sorte não surge. Ah, eu queria ganhar na Mega Sena, mas o cara não se dá o trabalho nem sequer de comprar o bilhete. Né? Como é que ele vai querer ganhar na Mega Sena? Qual que é que dica você pode dar, dica prática, para que as pessoas que estão nos assistindo, né? O primeiro passo para preparar esse solo, né? Para receber as sementes, para receber o tipo de influência positiva? O mais importante é a pessoa saber o que ela quer, que é talvez a parte mais difícil. Porque uma vez você determinou qual é o teu sonho, você determinou qual é a tua área, fica mais fácil, naturalmente, você correr atrás desses sonhos. E depois que você determina, então, onde é que você vai plantar o teu sonho, entendeu? Tem uma coisinha que as pessoas precisam aprender a fazer, que é ação. Eu costumo dizer que o mundo não gira se você não agir. Você precisa pensar, falar, e a terceira e mais importante fase do processo de realizações. Você precisa fazer. E muita gente fala muito, pensa muito, mas na hora do vamos ver não faz absolutamente nada. Olha, vamos fazer o seguinte, Claudemir. Nós vamos fazer uma pausa para um breve intervalo, mas na volta nós vamos falar sobre, inclusive, um exemplo de uma pessoa que fez todos esses pontos, inclusive agiu, que é o Disney, certo? Exatamente. Mas daqui a pouquinho. O programa Tendência volta já já.
Estamos de volta com o programa Tendência e hoje estamos conversando com Claudemir Oliveira, palestrante, jornalista, psicólogo, Seeds of Dreams, quer dizer, um cara que para falar de motivação, de psicologia positiva, né, é um prato cheio, né, Claudemir? Graças a Deus, é sempre bom falar de coisas boas. Nós terminamos o bloco anterior, você estava falando com relação a foco, né? E você comentou que não adianta nada você ter a ideia, pensar em todos os problemas para a ideia, etc., mas no final não colocá-la em prática, não agir. E eu me lembrei, na verdade, do Disney. Você é a pessoa mais capacitada para estar falando sobre isso, mas eu me lembrei de uma história, que é a história de como ele fez o parque, né? Exatamente. Que ele teve muita dificuldade, porque ele não tinha os recursos, mas ele conquistou. Conta um pouquinho, como é que é isso? A vida do Walt Disney é muito interessante, porque durante o meu mestrado e doutorado na psicologia positiva, um dos caras que eu mais analisei sobre o ângulo de psicologia positiva foi exatamente o Walt Disney. Já que eu estava trabalhando na empresa na época, eu falei, poxa, é legal fazer um link entre a psicologia positiva e a vida do Walt Disney. Então é muito legal esse tema. O caso dos parques, diante dos parques, rapidinho, só para você saber, o Disney, as duas primeiras empresas que ele fundou, fecharam. Faliram. Não é entrar em concordata, simplesmente fecharam as portas. Somente em 1923 ele finalmente conseguiu abrir o que é hoje a empresa. Isso coincide com aquela época da recessão nos Estados Unidos? Exatamente. Mesmo na recessão ele estava correndo atrás dos sonhos. Na verdade, Copini, muita gente não sabe, mas o Mickey Mouse nasceu em 1928. Exatamente na Grande Depressão, quando a empresa estava para falir, a terceira empresa dele, que é a que existe até hoje, o Mickey Mouse então nasce num momento super difícil economicamente para o país, a Grande Depressão, né? E aí anos depois, só em 1955, ele abriu a Disneylândia, na Califórnia. Conta pra gente então mais detalhes aí. Como é que esse personagem então que salvou a empresa dele? Do Mickey, você quer saber do Mickey ou da Disneylândia? Depois a gente fala da Disneylândia. Ele, em 1927, ele criou um personagem chamado Osvaldo, o Coelho de Sorte, que na verdade não deu muita sorte. Você vai entender por quê. Um ano depois, ele abriu a empresa em 23. Entre 23 e 1927, ele estava tentando fazer alguma coisa que desse sucesso. Finalmente ele conseguiu fazer o Osvaldo, né? Aí beleza, falou, poxa, agora posso respirar, né? No final do ano, ele foi renegociar o contrato do Osvaldo. E ele foi com a faca e o queijo na mão, dizendo, agora eu vou pedir o que eu acho que mereço. Quando ele fez a proposta para a renegociação do contrato, para surpresa dele, a empresa que distribuía o desenho, que era a Universal, por incrível que pareça, que hoje é grande concorrente da Disney, disse que não renovaria e que, inclusive, para renovar, só renovaria se pagasse menos do que tinha pago no ano anterior. Aí o Disney ficou meio assustado, mas como assim? Não é um sucesso o desenho? É um sucesso. E por que você vai baixar, inclusive, o que eu já ganhava? Eu falei, vou baixar porque a gente quer. E se você não quiser fazer, Disney, não tem nenhum problema, nós o faremos. E aí o Disney ficou assustado, porque o Disney falou, não, mas esse desenho é meu. E aí veio a grande lição do Walt Disney da vida dele, que no contrato que ele tinha assinado no ano anterior, havia uma cláusula que dizia que o personagem pertencia à distribuidora e não ao criador. Ele acabava de perder tudo o que ele tinha. E aí entra a psicologia positiva. O cara, ou seja, não desistiu, perdeu tudo, né? Uma viagem de trem, porque ele negociou em Nova York, ele vivia em Hollywood. Na volta, o trem passa exatamente pela área onde ele viveu a infância dele. E aí o Walt Disney se lembra de um camundongo que todos os dias vinha à mesa dele e ele alimentava. E aí surgiu a ideia de fazer um personagem, ele desenhou no próprio trem nessa viagem, que durava 3 dias, né? Chegou para a esposa, sempre tem que ter uma mulher atrás de uma história linda, né? Sem dúvida. As esposas são fundamentais, né, para os homens de sucesso. Exatamente. Entregou, mostrou para Lily e falou, Lily, o que você acha desse personagem se chamar Mortimer Mouse? Mortimer Mouse. Você já imaginou você ir para a Disneylândia hoje assim, eu vou ver o Mortimer Mouse? Que horror, né? Ó, filho, esse é o Mortimer. Exatamente, pô, não é nome. E aí a esposa falou, Mortimer Mouse? Isso é muito feio.
que